que o mercado contábil, como eu também, né, e eu acho que tem muita gente que faz isso ainda hoje, quer vender aquilo que ele sabe. Você, se estiver persistindo em vender só aquilo que você sabe, você vai produzir uma coisa muito boa tecnicamente, mas o teu cliente não sabe o contabilês, ele não sabe o juro de quês. Então eu vejo que agora a gente tem que se aprofundar na real necessidade do cliente. Então, ter um real interesse pela necessidade do cliente. Agora, se você colocar o teu caixa na frente, você vai ter um real interesse no cliente para gerar caixa para você. E ele vai perceber, ele não vai abrir a conta do caixa para você. Falando, por que emblemático? Porque neste momento, eu falei, peraí, eu conheço muito, mas eu perguntei para o Pedro como é que ele quer avaliar o negócio dele. Eu não posso subestimar a visão dele. E aí eu voltei para ele, fui lá, fiz todo um trabalho. Desse trabalho nasceu uma empresa de consultoria que eu tenho até hoje. Que aí você vem BI e uma série de outras coisas que você passa a utilizar para tirar do contabilês, né? Pois é, mas nós hoje, nós insistimos em vender um balancete. Aí eu vou dizer, com todo o respeito que eu tenho à classe contábil, aos contadores, até porque eu sou contador. E nós sabemos que na maioria dos nossos clientes, nós temos dificuldade. Eu até brinco, né, quando eu palestrava, né, falava assim, olha, eu não sei vocês, mas lá na Zona Sul, depois da Ponte do Socorro, Interlagos ali, os clientes têm dificuldade de enviar documentos, tem uma série de outras dificuldades. Eu não sei vocês, quando eu estava no Ceará, falava isso, todo mundo brincava, porque de fato é algo normal, né? Então a nossa realidade era um pouco semelhante em todos os lugares. Agora, o que você pode transformar isso? É fazer com que o cliente perceba que você está trabalhando com interesse para ele. Porque você tentar dizer que o cliente vai fazer porque está no contrato, ele não vai fazer. Ele só vai fazer se tiver sentido para ele. Então a gente precisa olhar muito. Então eu acredito muito quando a gente traz um jogo para dizer, ó, nós estamos aqui jogando no mesmo patamar, eu estou aqui para te ajudar. Até assim, para a gente, eu quero compartilhar, o meu negócio, a gente se posicionou da seguinte forma, eu não sou uma empresa de contabilidade, e eu faço contabilidade. Eu faço declarações, eu faço as obrigações, eu entrego os impostos. Eu entrego os DARFs também. Claro, é evidente, se não entregar, mas isso é o quê? Isso é a base da pirâmide. Isso é a demanda que você foi contratado. Você tem que ir para uns níveis acima disso para o cliente perceber que você está jogando o jogo dele, não o seu jogo. Então eu percebo que existe ainda uma certa complexidade em olhar para isso. Aí eu brincava também, porque quando eu chegava nas palestras, eu fazia assim, olha, o que um contador pergunta para outro contador, normalmente pergunta para outro contador, quando ele se encontra. Agora a pergunta pode ser diferente, mas lá naquele período era assim. O contador pergunta, quantos clientes você tem? Quantos colaboradores? E que sistema você tem? Então, essa pergunta te leva só para problema. Sim. Só leva para problema. Agora você pergunta, pô, como é que você está se posicionando no mercado? É uma pergunta que remete você para um desafio, não para um problema. Quantos clientes tem entrado novos no seu escritório? Como é que você está o uso da tecnologia no seu escritório? Enfim, é diferente desse tipo de pergunta, né? É a mesma coisa do sistema. Todo mundo fala do sistema. Aí a pessoa olha assim, a pessoa olha para o jardim do outro, né? Isso. Ele usa o sistema dele e fala, mas o outro é melhor. Isso é olhar para o jardim, achar que a grama do outro é melhor. Só que eu ouso em dizer também, e através do que eu já conversei com o contador, porque um dos desafios que eu coloquei, Adriano, foi quando eu palestrava pelo Brasil e por São Paulo também, eu sempre tinha um desafio de ir em três empresas contábeis. Isso foi de uma riqueza tão grande, porque eu pude aprender muito com essas pessoas, valorizo muito o interior de São Paulo, que tem empresas de contabilidade que dão de 10 mil a 0 de empresas aqui da capital. Isso é uma grande realidade. Mas a gente olhava assim, este modelo mental com algumas coisas ainda com expectativa de que a entidade vai fazer por você. A entidade tem o seu papel, como o Conselho Regional tem um papel de fiscalizar, a pessoa não gosta, até é normativo e está lá dentro do papel dele. Agora você tem que perguntar assim, o que eu estou fazendo para o mercado crescer? Então é uma pergunta que pode levar para um outro nível de resposta.